Olá, sou o Dr. Luiz Fernando Correia e hoje vamos conversar sobre um tema que afeta milhões de brasileiros. Aliás, a OMS ontem declarou que 100 milhões de pessoas no mundo sofrem com obesidade, convivem com obesidade. E muita gente se pergunta, será que eu sou obeso? Como é que eu vou saber se eu sou obeso? Para ajudar a gente a entender isso, convidamos um dos maiores especialistas do assunto no país, Dr. Márcio Mancini, endocrinologista, da Faculdade de Medicina da USP e também da ABESO, Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica. Dr. Márcio, obrigado por o senhor estar aqui para falar sobre esse tema e explicar para a gente. E eu vou deixar já de cara uma pergunta. Obesidade é uma questão estética? E por que a gente tem escutado tanto recentemente que ela agora passou a ser entendida como uma doença crônica? Bom, prazer estar aqui, Luiz. Para você ter uma ideia, nos anos 50, a Companhia de Seguros Metropolitan de Nova York começou a cobrar mais caro das pessoas que tinham excesso de peso, uma vez que via que elas tinham mais problemas de saúde. Na época, existia uma tabela de peso e altura e quem passava de 20% daquele limite era considerado que tinha excesso de peso. Mas foi no fim dos anos 80, 89, 1990, que a OMS passou a chamar a obesidade de uma doença crônica e instituiu um dos critérios para definir a obesidade, que é o índice de massa corpórea. Foi nessa ocasião que começou a se usar o índice de massa corpórea para classificar desde baixo peso até a obesidade. E só esse índice é o suficiente para classificar alguém como obeso? Bom, tradicionalmente, esse índice sempre foi mais usado populacionalmente. Então, quando é feito um grande inquérito populacional, e o Brasil tradicionalmente, ele sempre, cada 5 anos tem um grande inquérito, é usado o IMC. Então, para dizer que, por exemplo, 40 milhões de brasileiros hoje apresentam obesidade e 65% da população apresenta excesso de peso, aí é o critério do IMC que se usa. Na clínica, isso é complementado, principalmente pela medida da cintura ou por outros índices que podem ser usados, cintura, de acordo com a altura do indivíduo, mas outras medidas complementam o IMC. Então, para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, se ele já tiver feito o cálculo do IMC, né, que a gente sabe que é o peso ao quadrado dividido pela altura ao quadrado, o peso em quilos e altura em metros, né? Isso, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, com uma calculadora na mão, você pega o peso, divide pela altura e divide o resultado pela altura. Divide 2 vezes pela altura. Tá. Ele já fez isso em casa. Você falou da medida da circunferência da cintura. Por que é tão importante medir a circunferência da cintura? É só por causa da roupa que você vai caber? É por causa da roupa também, mas a medida da cintura ela é importante porque a obesidade pode se acumular em diversos locais do organismo. Então, o local saudável de a gente armazenar gordura é embaixo da pele. Mas as pessoas, quando esgotam a sua capacidade de engordar embaixo da pele, e isso é variável de pessoa para pessoa, elas começam a guardar gordura dentro do abdômen. E essa gordura é muito mais prejudicial para a saúde. E quando eu falo cada um tem uma capacidade diferente, tem indivíduos que aumentam 5 quilos, continuam com pernas e braços fininhos e já aumenta a gordura no fígado. Esse indivíduo, ele pode até não ter um IMC elevado, mas ele vai ter essa circunferência abdominal maior. Então não basta calcular o IMC. 2 perguntas me vêm à cabeça. Uma delas isso com certeza tem muito a ver com ascendência, formato do corpo, vamos dizer assim. Se eu estiver falando de um asiático, se eu estiver falando de um indivíduo de ascendência europeia,
que são corpos diferentes. Então isso faz diferença na medida também. Isso tem a ver com a etnia. Então as pessoas do sul da Ásia, do sudeste asiático, então aí eu estou falando de indiano, do pessoal do sudeste asiático ali, da Tailândia, de Singapura, mas também do japonês, do chinês, eles tendem a acumular com mais facilidade gordura dentro do abdômen. Tanto que o IMC para essas pessoas é diferente. Para o indivíduo de ascendência europeia, a obesidade começa no 30 e excesso de peso no 25. Para esses indivíduos, excesso de peso é acima de 25, mas com 27,5 já considera obesidade. Por quê? Porque ele vai ter mais gordura no abdômen. Mas isso é genético também. Tem muita gente de ascendência europeia e que tende, aí você vê na família, é um tipo de corpo diferente. Então, geneticamente, você pode ter pessoas que acumulam muita gordura no quadril, nas coxas e que não tem gordura dentro da barriga. E essas pessoas, apesar do excesso de peso, têm uma saúde melhor. E você tem indivíduos que têm braços e pernas fininhos e tem aquela barriguinha que nem é chamado de obesidade, mas que pode ser mais nocivo do que uma pessoa que tem muito peso embaixo da pele, acumulada gordura embaixo da pele. Foi daí que veio essa observação de uma chamada obesidade pré-clínica e obesidade clínica? Não foi exatamente daí, porque a obesidade pré-clínica e obesidade clínica tem a ver com você apresentar, você não apresentar fatores de risco apesar de ter obesidade, e você ter obesidade já com problemas de saúde causados por ela. E aí isso pode ter a ver, claro, com a distribuição de gordura, mas pode ter a ver com o tempo de obesidade. Então você pode ter uma criança que já tem obesidade, mas que não tem fatores de risco, ainda não desenvolveu pressão alta, ainda está com os níveis normais de glicose. Mas dá para dizer que a obesidade pré-clínica vem antes da obesidade clínica. Bom, nós estamos falando de critérios acadêmicos, critérios definidos por sociedades médicas, mas, na prática, como é que o Brasil, do ponto de vista institucional, eu estou falando de SUS, Ministério da Saúde, encara esse problema? Essas diretrizes mais modernas já estão incorporadas ao SUS e, enfim, algum plano de cuidado definido? O SUS, ele não tem uma linha de cuidado muito bem definida em relação à obesidade ainda. A gente tem como medida prática a cirurgia bariátrica aprovada no SUS, mas realizadas em poucos centros. Então é uma minoria das cirurgias bariátricas realizadas no Brasil que são feitas através do SUS, a grande maioria é feita em planos privados. Então você tem centros que realizam cirurgia bariátrica, muitas vezes com lista de espera muito longa até o indivíduo conseguir realizar a cirurgia. E apesar do esforço das sociedades médicas de tentar a aprovação de alguma medicação para tratamento da obesidade, isso ainda não aconteceu, né? Existem vários remédios, mas embora eles sejam aprovados pela Anvisa, o que atesta eficácia e segurança do remédio, eles ainda não estão disponíveis no arsenal do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, então a luta é para que se tenha um plano de cuidado definido, como a gente viu recentemente, plano de cuidado para câncer de mama sendo aprovado. Acho que isso é um caminho que a gente vai conseguir chegar, né? Sem dúvida, e eu estou falando de cirurgia e de medicamento, mas o plano de cuidado começa com orientação de alimentação saudável, de incentivo à atividade física, mas que não pode ser só um aconselhamento, tem que ter um sistema de mudança intensiva de estilo de vida
para que o medicamento e a cirurgia sejam mais eficazes. Mais uma vez, a pergunta que pode estar na cabeça de quem está assistindo a gente. Como é que eu posso saber? Bom, numericamente a gente já viu. Eu posso tentar descobrir se eu estou com obesidade, enfim, ou não. Agora, muitas vezes a pessoa pode ir ao médico por outros motivos. Quais sintomas deveriam chamar a atenção de todos nós, colegas médicos, com relação à obesidade? E muitas vezes são passados assim, misturados com as queixas habituais. A gente tem um grande problema que não é só no Brasil, mas é no mundo e que aos poucos está mudando, é que a maioria dos médicos nem pesam e medem o indivíduo. Eles vão medir a pressão, vão cuidar da sua área de especialista, mas a maioria nas consultas o indivíduo não é pesado nem medido. Com isso não se faz o diagnóstico. Mesmo quando se faz o diagnóstico, raramente no resumo de alta de um prontuário de hospital, o código de doença de obesidade é colocado ali no resumo. Certamente, se o paciente tem diabetes, vai ter o código de diabetes, de hipertensão. Se ele teve um evento cardíaco, vai estar lá o código de infarto do miocárdio, mas numa minoria de casos a obesidade é colocada só quando é uma obesidade muito marcante. Mas a obesidade leva a mais de 200 problemas de saúde, que vão desde os mais comuns, então doenças cardiovasculares e as doenças que levam às doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, mas a apneia do sono e quase toda a área da medicina tem algum problema ligado à obesidade. Desde performance obstétrica, dificuldade para engravidar, problemas respiratórios. Então, hoje em dia, com o surgimento de medicamentos mais modernos e trabalhos que mostraram que alguns desses remédios até diminuíram o risco de infarto, as outras especialidades estão abrindo os olhos de que é importante tratar obesidade. Então tem havido, tanto na rede pública quanto privada, na rede pública, nos poucos serviços que oferecem tratamento para a obesidade, um encaminhamento maior de pacientes, ou o próprio cardiologista, por exemplo, está começando a prescrever medicação para obesidade, porque em congressos se discute, é ético não tratar a obesidade, já que a gente sabe que tratando você vai reduzir eventos cardiovasculares? Então, está havendo um alerta maior em relação a isso. Porque antigamente era muito comum ver um paciente que tomava 2 remédios para pressão, um remédio para colesterol, um remédio para glicose alterada, e a origem disso tudo que estava na obesidade do paciente era ignorada. Ele era polimedicado e continuava com a obesidade, que é uma doença progressiva e lentamente ganhando peso ano a ano. Agora uma pergunta que também já passou pela cabeça de muita gente, com certeza. Eu quero melhorar. Foi feito o diagnóstico que eu estou com obesidade. Aí eu vou pensar o quê? Será que eu vou tentar voltar para aquele shape, aquele peso que eu tinha meus 20 anos de idade, onde eu não sabia que era feliz, né? Como é que a gente imagina, quais seriam metas práticas para serem usadas para esse tratamento? Porque tratamento de obesidade, mas o que é isso? Quanto eu preciso? Que métrica eu vou usar com o meu paciente e a pessoa vai ter que seja capaz de entender e ficar feliz com isso? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a ABESO publicaram um posicionamento com uma proposta de uma nova classificação da obesidade, onde a gente coloca que, dependendo da perda de peso, em relação ao peso máximo da vida, o indivíduo pode ter uma obesidade controlada, uma obesidade reduzida ou uma obesidade inalterada.
Isso traz alguns conceitos importantes. O primeiro é que uma vez que o indivíduo tem obesidade, ele tem essa doença e mesmo que ele perca peso, ele é um indivíduo com obesidade que perdeu peso. Ele não é um indivíduo com um peso normal, sendo que ele tinha um peso maior antes. Isso traz o conceito de que ele tem que cuidar disso para o resto da vida para não ganhar peso novamente. O outro é que é diferente quando você inicia o tratamento de um indivíduo que tem 90 quilos e que esse é o peso máximo da vida dele, ou de um indivíduo que pesava 120 e te procura com 90, tendo perdido 30 quilos já. Por quê? Porque o corpo tem um sistema de defesa muito forte contra a perda de peso. O corpo entende que o peso desse indivíduo que hoje está com 90, que o 120 é o peso que ele tem que defender. Por isso que existe o famoso efeito sanfona e que o corpo tende a lutar para levar o indivíduo de novo para o peso máximo da vida dele. Ele defende esse peso. Então, quando você perde peso, muita gente pensa, bom, agora eu vou me controlar, interrompe o tratamento, mas lentamente o organismo faz com que o indivíduo ganhe peso novamente, porque ele entende que aquela reserva é importante para a sobrevivência. Há muito tempo atrás pode ter sido importante, né? Hoje não mais. Então, muitas vezes, fazendo analogia para ficar bem claro, é aquela coisa, foi feito um diagnóstico de hipertensão ou de pressão alta, você pode regularizar com a medicação, mas vai continuar tratando. Você teve um diagnóstico de diabetes, está com açúcar alto no sangue, você vai tratar e vai continuar tratando para manter aquilo controlado, né? Aí o conceito de doença crônica fica mais claro para a obesidade também, né? E respondendo a tua pergunta, da mesma forma que quando você trata o diabetes, não necessariamente você vai normalizar 100% a glicose no sangue, quando você trata a obesidade, o objetivo não é atingir um IMC normal. Quando você perde 10 a 15% do peso, existe uma melhora muito grande de vários parâmetros, mesmo que o indivíduo ainda apresente algum grau de sobrepeso ou até mesmo ainda apresente obesidade. Vamos a um ponto prático que não é muito agradável. A gente já teve alguns relatos e acompanhou alguns casos drásticos, na mídia principalmente, de pessoas com obesidade que não conseguiram ser tratadas em emergências, por exemplo, como aconteceu aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, um rapaz não conseguiu fazer uma tomografia porque tinha obesidade e o aparelho não era capaz de recebê-lo e por isso ele faleceu. O daqui de São Paulo não tinha maca na emergência para atender. Isso é uma realidade que a gente vê no dia a dia. Eu já me deparei com locais onde o aparelho de medir a pressão, chamado esfigmomanômetro, não tinha um manguito, né, para o público entender, aquilo que você bota em volta do braço, capaz de abraçar um braço de um indivíduo com obesidade. Então isso é parte do estigma da obesidade. E a gente tem que cobrar que isso se resolva, porque senão a gente não consegue nem atender essas pessoas. O manguito, né, a braçadeira do aparelho de pressão, ele pode até conseguir fechar em volta do braço, mas ele vai dar uma medida alterada, ele vai falsamente dar uma pressão maior do que o indivíduo na verdade tem. Então a gente tem braçadeiras adequadas para cada tamanho, até para criança. Agora, a questão de mobiliário hospitalar é básica, né? Então, hoje em dia a gente tem assento no metrô e cadeira no teatro para receber essas pessoas, mas no hospital a gente não tem maca e nem cadeira para eles sentarem, né? Muitas vezes não tem aparelho cirúrgico ou mesa cirúrgica suficiente para o indivíduo ser operado. Então, eu admito que não é necessário que todos os serviços de saúde tenham esses aparelhos, mas tem que ter centros de referência capacitados para receber essas pessoas com obesidade. Esse rapaz que morreu, salvo engano, há
há uns 2 anos mais ou menos, aqui em São Paulo, morreu dentro da ambulância, passou por 6 hospitais e não tinha um mobiliário suficiente para acomodá-lo. É esse que eu estou falando do Rio de Janeiro, foi acho que ano passado, e o tomógrafo, 2 tomógrafos em 2 hospitais diferentes não eram capazes de acomodar o paciente. Mas eu penso uma coisa, né? Você falou de centro de referência, isso para já encaminhar um tratamento. Agora, a recepção de um consultório, ambulatório, é onde vai ser feito esse diagnóstico, também já deveria ter uma cadeira adequada, né? Porque senão fica difícil até o paciente começar a jornada dele, porque eu muitas vezes penso, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, quando a gente fala de obesidade, principalmente os obesos, as pessoas com obesidade maior, muitas vezes eles são invisíveis para a sociedade. Eles não conseguem se deslocar com tanta facilidade, né? Isso é uma realidade ainda, né? Existe um isolamento social, né? Isso existe na criança com obesidade. Tem criança que não frequenta a escola, de tanto bullying que sofria na escola, que abandona a escola. E tem adultos também que passam a maior parte do tempo dentro de casa e que não saem para a rua, né? Existe um preconceito muito grande, um estigma, e acho que é uma das poucas piadas que ainda são aceitas e que não são consideradas politicamente incorretas, é fazer piada em relação a excesso de peso. E como é que deve ser o acolhimento dessas pessoas? Qual deve ser o foco? Aí eu falo para todo mundo, não só as pessoas que não são profissionais de saúde, mas também os profissionais de saúde, desde quem está na recepção, na enfermagem, o médico, nos serviços de diagnóstico. Como é que ele deve abordar essas aí já pacientes, né, se for no serviço de saúde, como é que a gente deve abordar essas pessoas para que elas se sintam acolhidas e não mais ainda culpadas de um problema que ela tem? Então, está se difundindo esse entendimento de obesidade como doença. Então, se estima que 60%, 70% da origem dessa obesidade é genética. As pessoas acreditam que é o oposto, que o ambiente é que leva à obesidade. Mas a gente diz que a genética coloca a bala na arma e o ambiente puxa o gatilho, né? Quer dizer, a pessoa tem uma suscetibilidade biológica para ganhar peso com mais facilidade, convive no mesmo ambiente que outras pessoas que são magras e que têm uma genética ao contrário, uma genética que dificulta ganho de peso. A maioria das pessoas magras ou com peso normal não são pessoas fisicamente ativas que comem direitinho, mas são pessoas que têm uma resistência a ganhar peso. Então, entender que a obesidade não é culpa do indivíduo, não é uma escolha pessoal, mas que faz parte de uma doença complexa que tem uma base genética e um ambiente que está cada vez mais tóxico, facilitando o ganho de peso. Mas ninguém ficar também, sair com um ponto mais alto, né? Por isso mesmo tem aquelas pessoas que pensam assim, já tentei de tudo e eu não consigo. Como é que a gente diz para essa pessoa onde ela começa a resolver esse problema? Bom, primeiro é muito difícil resolver o problema da obesidade por conta própria. Então, é comum a pessoa iniciar uma atividade física numa academia, passar 2, 3 meses e se frustrar que ela não está perdendo peso, apesar dela estar indo com frequência na academia. Ou tentar uma dieta radical que pode funcionar por 1 ou 2 semanas, mas não tem vida longa. Então, primeiro conversar com o seu médico sobre isso, para que ele possa tomar alguma atitude ou encaminhar o paciente para tratamento. Também existe muita dificuldade do paciente falar sobre o assunto e do médico também abordar. Quer dizer, o médico que não é especialista, o especialista é fácil, porque o paciente já o procura para isso, mas o não especialista, frequentemente, ele não se sente à vontade de abordar o problema do peso do paciente. Então, tem que haver uma abertura de ambos os lados. E você falou de um ponto que eu acho muito importante.
Da mesma forma que é muito complexa essa doença, ela também precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Porque não vai ser só uma pessoa que vai resolver. Muitas vezes existe essa dificuldade também do paciente ir ao médico, a nutricionista, ter um educador físico, né? Isso tem um custo. Então, às vezes, o médico ele acaba fazendo um aconselhamento, ele não vai substituir o nutricionista nem o educador físico, né? E as medicações acabam facilitando a aderência às mudanças de estilo de vida. Elas não substituem, mas elas facilitam. Então a mensagem que fica para quem está acompanhando a gente é: descobriu que está com obesidade, tem uma saída. Tem uma saída. Fale com o seu médico, que ele ou vai tratar ou vai encaminhar. Bom, muito obrigado, doutor Márcio, por essa conversa, esclarecendo, vão ajudar as pessoas a entender melhor a questão tão complexa que é a obesidade. Prazer foi meu. Parabéns pelo programa. Obrigado. Eu sou Luiz Fernando Correia. A gente fica aqui no nosso podcast Além do Peso. Te espero no próximo episódio. Até lá!